Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado. Cooperagri, Cooperativa Agroindustrial São Jacó Limitada. Uma cooperativa nova que carrega um passado de muito esforço e luta para chegar onde se encontra. A Cooperagri foi fundada em 3 de novembro de 2007 em substituição à APSAT São Jacó. A APSAT São Jacó teve origem no ano de 1983, através de ofício da Câmara de Vereadores de Teutônia, Rio Grande do Sul, solicitando estudo de viabilidade da formação de uma associação e prestação de serviços e assistência técnica, APSAT, quando na época era presidente da Câmara o senhor Egon Edio Herli. A fundação da APSAT ocorreu na data de 13 de julho de 1989, com 20 sócios, sob orientação do engenheiro agrônomo Martin Wanderer, o qual se manteve prestativo em toda a trajetória da APSAT e ainda hoje na Cooperagri. A APSAT, então, aqui de São Jacó, ela começou a ser trabalhada em 1989, quando surgiu o projeto, mas ela foi realmente inaugurada então em 1992. Naquela época isso era um projeto ou era um programa do Estado e que vários municípios fizeram projetos nessa área. Então me lembro, naquela época, o município de Putinga também tinha praticamente o mesmo projeto e nós viemos aqui na São Jacó até ver como é que estava o andamento, né? Essa associação, então, inicialmente com o objetivo mais de prestar serviços de secagem e armazenagem somente para os seus sócios e para a comunidade aqui da São Jacó e o município de Teutônia e alguns moradores de Estrela, foi ganhando cada vez mais trabalho e serviço e eventualmente teve que ser aumentado seu maquinário, toda a parte de secagem e armazenagem. Em 1992 foi elaborado um projeto para a construção de silo, armazém e balança rodoviária. Este projeto entrou no Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FIAPER, e foi contratado um financiamento de 30 milhões de cruzeiros, que foi convertido na época em 4.520 sacos de milho, com juro de 3,5% ao ano e que foram saldados da seguinte forma de pagamento. Em 1993, 1.093,86 sacos de milho. Em 1994, 1.013,53 sacos de milho. Em 1995, 981,15 sacos de milho. Em 1996, 948,73 sacos de milho. O patrimônio da APSAT foi constituído, na época, de 1,3 hectares de terra, sobre o qual foi construído um armazém de 12 por 35 metros para armazenar 10 mil sacos de milho, um silo metálico para 6.500 sacos de milho, uma moega para receber 200 sacos de milho, uma máquina de pré-limpeza com capacidade de classificar 140 sacos de milho por hora, um secador intermitente para secar 140 sacos por hora, uma balança rodoviária com capacidade de pesar até 30 toneladas. Com essa estrutura montada, a APSAT se encontrava apta a prestar serviços de secagem e armazenagem de grãos. Mas os anos foram passando e, com eles, novos sonhos se fizeram acreditar em ampliações e crescimento. O que fez com que, em 1998, fosse projetada e constituída uma pequena fábrica de rações para que o produtor pudesse fazer melhor proveito de sua colheita e ampliar a qualidade de produção em sua propriedade, agregando benefícios e suprindo suas necessidades. Diante da produção da fábrica de rações, voltou a necessidade de ampliar o espaço para a armazenagem de grãos. Em virtude disso, em 2006, foram construídos 2 silos de alvenaria com capacidade de 6.500 sacos cada. E assim, a APSAT andava bem. Mas, posteriormente,
entidades sem fins lucrativos ficaram limitadas ao crédito. A partir de então, a Associação de Prestação de Serviços e Assistência Técnica, APSAT, ficou de mãos atadas. Não podendo fazer grandes investimentos, seu desenvolvimento ficara limitado. Essa situação gerou preocupação entre os associados, que começaram a se reunir, motivados por anseios de crescimento de sua entidade. Vislumbrando novos horizontes, nestes encontros desencadearam uma alternativa para o rompimento dessa limitação, o que culminou a fundação de uma cooperativa denominada de Cooperativa Agroindustrial São Jacó Limitada, ou simplesmente Cooperagri, em 3 de novembro de 2007, com os remanescentes da APSAT e mais outros novos associados, num total agora de 24 sócios fundadores. Assim foi composto e empossado para o biênio 2008-2009 o primeiro Conselho de Administração da Cooperagri, sendo os cargos ocupados pelos seguintes cooperados: presidente, Sr. Osmar Jacobs; vice-presidente, Sr. Hans Fritz Grebin; secretário, Sr. André Carlos Driemeyer; suplentes, Srs. Nelson Baques, Arlindo Carlos Michel e Enídio José Rexigel. No decorrer do ano de 2008, decidiu-se pelo registro e modernização da incipiente fábrica de rações para uma fábrica de rações industrial, legal e, para tanto, registrada junto ao Ministério da Agricultura, o que implicou em muitas reformas do antigo armazém, e foi com a maior satisfação que a mesma foi aprovada na primeira vistoria do fiscal do Ministério da Agricultura, o que ocorreu em fins de 2009, quando já atendíamos aos associados com formulações de alta produtividade. No início de 2010, recebemos os registros de 29 formulações diferentes para bovinos de leite, bovinos de corte, suínos crescimento, engorda e reprodução, aves postura e corte e codornas. Dentre as diversas linhas fabricadas, a que leva maior destaque no volume de vendas é a linha de bovinos de leite, principalmente para as vacas em lactação, pois as vacas em lactação têm uma grande demanda de nutrientes para a sua produção, necessitando receber maiores volumes de ração e concentrados, elaborados com alta qualidade para atender às suas necessidades e ainda sobrar nutrientes para poder entrar em reprodução. Na elaboração destas rações, somente são utilizadas matérias-primas de alta qualidade. Nos bovinos de leite, a ração faz parte da dieta já a partir dos 7 dias de idade, quando se inicia com a fase pré-inicial, quando recebe a ração Cooperagri pré-inicial, que vai até os 90 dias de idade. Após, temos a fase inicial, que vai dos 90 dias aos 150 dias de idade, quando recebe a ração Cooperagri inicial. Temos a fase das novilhas, que vai dos 150 dias de idade até próximo ao parto, quando recebe a ração Cooperagri novilhas. Durante os 30 dias antes do parto, tanto novilhas como vacas recebem a ração Cooperagri pré-parto, com sais aniônicos que previnem os problemas do pós-parto e aumentam o apetite das vacas nesta fase crítica, e com isso aumentam significativamente a curva de lactação. Na primeira fase de lactação, quando a produção é significativamente mais alta, as vacas não conseguem ingerir a fibra necessária para que haja uma boa ruminação e, em consequência, um bom ambiente ruminal. E para corrigir estes problemas, a Cooperagri lançou a linha de rações tamponadas e com promotor de eficiência alimentar, com vários produtos onde o nível proteico dessas rações variam de 18% a 24%, para atender às diversas variações de dietas possíveis na região. Com a mesma diversidade proteica e com as mesmas justificativas,
a Cooperagri também tem rações sem tamponantes e sem promotores de eficiência alimentar dirigida a vacas em baixa produção com custos mais em conta. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas. Tem grande destaque as vendas da linha de codornas, que são fornecidas ao maior núcleo de produtores do Alto Taquari, pois a partir do seu uso, os produtores constataram uma melhora significativa na qualidade do ovo, com menos quebra de ovos, maior persistência na produção e um melhor tamanho de ovos. As codornas são animais que têm a maior relação de produção com o seu tamanho físico, necessitando nutrientes de altíssima qualidade, o que foi atingido com as rações Cooperagri. A primeira fase inicial vai da codorninha, de 1 dia até os 21 dias de idade, onde recebe a ração Cooperagri Codornas Inicial. A segunda fase vai dos 22 dias de idade até os 45 dias, quando recebe a ração Cooperagri Codornas Crescimento. E após essa fase, inicia a fase produtiva com produção de ovos, quando recebe a ração Cooperagri Codornas Postura. Uma linha de grande produtividade é a linha de suínos. Ela tem início com a fase inicial dos leitões, já a partir dos 10 dias de idade, e vai até a saída da creche, que acontece em torno dos 65 dias de idade dos leitões, e neste período devem receber a ração Cooperagri Suínos Inicial 2, quando os leitões devem estar pesando de 25 a 30 quilos de peso vivo. A fase seguinte é a fase de crescimento, que vai até os 60 e 65 quilos de peso vivo, e nesse período devem consumir ração Cooperagri Suínos Crescimento. Na sequência, que vai dos 65 quilos de peso vivo até o abate, recomendamos a ração Cooperagri Suínos Terminação, quando os animais devem estar com 5 meses e meio de idade, passando dos 100 quilos de peso vivo. Para as fases de reprodução, a Cooperagri coloca à disposição dos suinocultores as rações Cooperagri Gestação e Lactação. Outro sim, para os produtores que produziam milho na propriedade, a Cooperagri disponibiliza concentrado Cooperagri Suínos Único, com o qual o suinocultor poderá elaborar rações de crescimento, terminação e reprodução. A Cooperagri também disponibiliza rações para aves, tanto para aves de corte como de postura. Para a produção de frangos de corte, a Cooperagri sugere a ração Cooperagri Aves Corte Inicial, para os pintinhos de 1 dia de idade até os 30 dias de vida. A partir desta idade, a sugestão é do uso da ração Cooperagri Aves Corte Final. Para as aves de postura, o produto indicado é a ração Cooperagri Aves Postura, que é indicado a partir do início da produção de ovos. Todas as linhas de rações fabricadas pela Cooperagri são rações muito mais seguras, pois somente trabalhamos com matérias-primas de origem vegetal. Por esse motivo, temos a grande satisfação em manter nosso cliente produtor satisfeito com a produtividade das rações. Essas rações são comercializadas na forma ensacada e granel, sendo as sacarias muito vistosas e desenvolvidas 100% pelos integrantes da Cooperagri. Pelos fins legais, a Cooperagri tem como obrigação possuir em sua indústria um médico veterinário responsável pela fábrica de rações, sendo este cargo representado pelo Dr. Nelson Baques. Dr. Nelson Baques, por que uma fábrica de ração necessita de um responsável técnico? Porque a lei, o Ministério da Agricultura exige que todas as fábricas de rações tenham um responsável técnico. Quem pode ser um responsável técnico? Pelo Ministério da Agricultura tem que ser um médico veterinário, um agrônomo ou um zootecnista. No caso, eu sou médico veterinário. O que faz um responsável técnico? O responsável técnico registra as formas de rações, ele preserva a qualidade da ração
ele pode reformular com outras matérias-primas, desde que os níveis sejam os mesmos níveis registrados, como também ele é responsável pela qualidade do ambiente de trabalho. Então, nós temos elaborado um manual de boas práticas de fabricação e essas normas devem ser seguidas à riscas. Junto a esse manual de boas práticas de fabricação, também existem os POPs, que quer dizer procedimentos operacionais padrão, para 9 itens fundamentais, os quais devem ser zelados para que eles sejam de boa qualidade, tanto o ambiente de trabalho, a limpeza, a higiene das pessoas, as águas servidas, o meio ambiente, enfim, as máquinas, a manutenção dessas máquinas, tudo isso é previsto dentro dos POPs. E, para tanto, nós elaboramos em torno de 15, 18 planilhas, nas quais são anotados todos esses procedimentos padrões para que saia um produto de real qualidade ao nosso associado e ao nosso cliente não associado. A Cooperagri estabeleceu desde o início de suas comercializações industrializar rações e concentrados de qualidade, primordiando seu objetivo de congregar produtores rurais de sua área de atuação